E é importante demais compartilhar isso com vocês hoje. Tudo aquilo que eu vou compartilhar hoje, toda a palavra, na tua vida depende muito mais do quanto você tem fome e sede dela do que de mim. Quantos entendem isso? Digam amém. Então eu quero dar tudo aquilo que eu recebi de Deus hoje para compartilhar com você e tua casa. Eu quero te convidar a vibrar comigo com essa palavra, porque esse pode ser o melhor domingo da tua vida, amém? Sabe, hoje eu quero falar sobre promessas de Deus. Quantos se alegram com as promessas de Deus? E o tema da mensagem de hoje é que a promessa está em você. Você pode declarar isso? Diga: a promessa está em mim. Sabe, cada um de nós carrega dentro de si uma promessa de Deus. Não é algo que Deus te deu depois que você nasceu, não é algo que você pode perder, mas é algo que Deus colocou dentro do coração de cada um de nós. Cada um de nós carrega dentro de si uma promessa. É interessante que quando a gente não caminha com Deus, ou quando a gente ainda não o conhece, muitas vezes a gente acha que Deus não tem promessas para nós. Mas o fato de eu não conhecer as promessas de Deus para mim não significa que elas não existam. Quantos entendem isso? Sabe, há 10, 11 anos atrás eu não tinha a menor ideia das promessas que Deus tinha para mim. Eu conheci as promessas de Deus quando eu conheci o próprio Deus. Eu comecei a caminhar com Ele e Ele começou a revelar para mim aquilo que Ele sempre sonhava comigo. Eu estava até compartilhando ontem aqui no culto do Next, que antes de conhecer a Deus eu já imaginei ser inúmeras coisas. Eu não sei o que você já sonhou, mas eu já sonhei ser tanta coisa. Eu já sonhei em ser promotor de eventos, eu já sonhei em ser empresário, eu já sonhei... Ontem diminui um pouquinho o retorno para mim, por favor. Ontem eu estava até compartilhando, pastorzão, que... Eu não sei nem se eu deveria compartilhar isso, mas... Eu acho que eu vou compartilhar, vai acrescentar isso na vida de alguém. Quando eu tinha 15 anos, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso construir a minha história. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso empreender. Eu falei, bom, já sei, eu vou ser promotor de eventos. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer para começar a minha carreira incrível de promotor de eventos? Eu falei, bom, vou fazer um show de stand-up comedy. Quantos aqui conhecem stand-up comedy? Isso há 14 anos atrás. Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia de quem eu vou chamar. Eu já tinha a ideia perfeita, meu plano perfeito era fazer um show de stand-up comedy. Meu segundo plano perfeito era ficar rico com isso. Eu só não sabia quem que eu ia trazer. E a única pessoa conhecida que eu tinha, a única pessoa que eu tinha acesso era Dercy Gonçalves. Vocês estão rindo, mas para mim na época era brilhante a ideia. Eu conhecia Dercy Gonçalves, eu falei, cara, perfeito, vou fazer um show de stand-up comedy com Dercy Gonçalves. Quantos acham que é uma boa ideia? Sim ou não? Eu tinha 15 anos de idade, eu falei, bom, é isso. Eu aluguei um clube em Cabo Frio, o maior clube de Cabo Frio. Tem alguém de Cabo Frio hoje? Ninguém em Cabo Frio hoje. Beleza, amanhã a gente está junto lá. Amanhã tem GC lá em Cabo Frio, no Yacht Clube Costa Azul, 8 da noite. Bom, e aí eu aluguei o maior clube de Cabo Frio, eu fechei o contrato com a Dercy Gonçalves, e eu comecei a vender aquelas mesas do clube. Eu falei, bom, vai ser R$100 e poucos cada mesa, e vai lotar o clube, eu vou ficar rico e está tudo certo. E de fato o clube lotou e foi até legal. Quando terminou tudo eu fiz a conta e eu paguei o pessoal, eu paguei o segurança, eu paguei a Dercy Gonçalves. E sobrou R$500. Você tá rindo hoje, mas há 14 anos atrás, eu com 15 anos eu falei, cara, eu nasci para isso, meu irmão. Eu vou fechar um contrato vitalício com a Dercy Gonçalves, eu vou rodar o Brasil ganhando dinheiro com ela. Não durou muito tempo, mas... Ela tinha 90 e poucos anos, eu fiz aquele evento, eu falei, cara, é isso, eu nasci para fazer evento. E aí, com 15 anos eu comecei a fazer alguns outros eventos, e eu comecei a me frustrar em todos os eventos, e depois eu falei, não, eu quero fazer educação física. Quantos aqui me imaginam fazendo educação física? Eu larguei tudo que eu tinha, eu fui para Juiz de Fora, eu falei, não, cara, eu nasci para isso, eu vou ser um professor de educação física. E eu comecei a faculdade, eu comecei a me envolver em inúmeras coisas. Sabe, eu estou falando isso porque... eu tenho compartilhado com jovens a respeito de coragem para se lançar nos sonhos de Deus. Durante muito tempo eu tive coragem, o problema é que eu não tinha a direção certa. Quando eu acreditava em algo, eu não tinha dificuldade nenhuma de abrir mão de tudo que eu tinha para me lançar de cabeça. É por isso que quando eu falo de propósito para a juventude hoje, eu não consigo imaginar o que te prende para você abrir mão de tudo e se lançar nos sonhos de Deus.
Porque da onde eu vim, as pessoas quando acreditam em algo, elas abrem mão de tudo que prende elas para mergulhar de cabeça num sonho. Há 10 anos atrás, quando me apresentaram um sonho de Deus para mim, eu falei, cara, se esse Deus sonha comigo e se é esse o projeto que Ele tem para mim, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho e eu quero viver isso integralmente. Quantos estão me entendendo? Há 11 anos atrás, eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, mas há 11 anos atrás, eu estava lá em Juiz de Fora fazendo faculdade e eu recebo uma ligação. E meus pais falaram para mim, filho, a gente tem uma notícia ótima para te dar. A gente aceitou Jesus. E eu falei, poxa pai, a gente já quebrou, nossa família já faliu, e agora vocês vão virar crentes? Vocês estão rindo? Quantos aqui nunca se imaginaram sendo crente? Levanta a sua mão. Então você vai entender o que eu estou falando. Eu não só não me imaginava sendo crente, como eu não gostava de crentes. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica da minha vida. Eu estou lá em Juiz de Fora, vivendo a minha vida e vivendo os meus sonhos, até que eu recebo a notícia que os meus pais agora eram evangélicos. E eu lembro que eu fui visitar meus pais durante as férias da faculdade, e quando eu cheguei em casa, meus pais falaram, filho, a gente queria te apresentar um pastor, ele só quer orar por você e quer te dar um abraço. Eu falei, pai, eu até aceito o fato de vocês serem evangélicos, mas vocês vão começar a trazer pastor aqui em casa? Filha, só um abraço. Eu falei, tá bom pai, a casa é de vocês, tudo bem, sem problema. E aí daqui a pouco entra aquele pastor, eu sempre brinco que ele era muito feinho. Ele parecia com um pinguim do Batman. Entra aquele pastor, tudo bem pastor? Aí daqui a pouco entra a esposa dele, eu falei, tudo bem, esposa do pastor? E aí daqui a pouco entra as filhas dele, eu falei, opa, eu vou ouvir o que esse cara tem para falar. Eu não sei, mas alguma coisa me chamou a atenção naquela família. Pastor, fica à vontade, pode sentar aqui. Vocês querem uma água, vocês querem um sorvete, você quer uma Nutella, qualquer coisa. E eu sentei naquela tarde e quando eu fui perceber, eu estava ali conversando com uma família de pastores. E foi passando meia hora, 1 hora, 2 horas. E eu falei, uau, não tem nada a ver com a imagem que eu tinha de um evangélico. Sabe, eles foram embora lá da minha casa e é impressionante quando alguém que carrega dentro de si a paz que excede todo entendimento, aonde essa pessoa vai, o ambiente é transformado. Eu senti algo diferente na minha casa naquela tarde. E quando eles foram embora eu falei, cara, eu quero mais disso. Eu falei, mãe, eu gostei demais da família do pastor. Sério, filho, que bom. Demais, mãe. Inclusive, será que você consegue para mim o MSN da filha do pastor? Vocês estão rindo, gente, mas eu sou da época do MSN. Quantos aqui tiveram MSN? Isso aqui alguém teve ou não? Não levanta a mão se você teve não, gente. Ninguém precisa saber disso. Eu sou dessa época. E eu falei, mãe, consegue para mim o MSN da filha do pastor, porque eu quero conhecer mais dessa palavra, eu quero conhecer mais da igreja. E aí ela conseguiu para mim. Imagina minha mãe, ela ficou alucinada, falou, meu Deus, meu filho está interessado na filha do pastor. Imagina se esse menino casa com ela, imagina se ela deve ter feito 1000 planos na cabeça dela, né? E aí, para resumir tudo, ela me deu o MSN da filha do pastor e eu comecei a conversar com aquela menina, era uma menina na época. E eu falei, cara, eu vou me envolver mais com isso. Até que, para resumir bastante, um dia a gente está lá na MSN conversando, e sabe o que é interessante? O que me chamava a atenção e o que me atraía a estar com aquela menina, conversar com ela, era a pureza que ela tinha. É por isso que hoje, quando eu falo para jovens, eu tenho a oportunidade de pastorear jovens, eu falo principalmente para as meninas que o que você tem de mais valor é algo que o mundo não tem como oferecer. O que me chamou a atenção naquela menina é porque eu vi nela algo que eu nunca tinha visto no mundo, eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha pureza como ela tinha. Isso não é algo que as meninas do mundo têm, você está entendendo o que eu estou falando? Dias conversando com ela e a nossa conversa não tinha nada demais, mas eu tinha prazer de estar conversando, até que um dia ela falou, Dé, eu preciso sair porque está na hora do culto. Eu falei, não sai não, vamos continuar conversando. Não, está na hora do culto, eu preciso ir. E ela saiu, eu entrei correndo no banho, e eu gritei e falei, mãe, pelo amor de Deus, compra uma passagem, porque eu estou indo para a igreja. Ela falou assim, como assim você está indo para a igreja? Eu falei, mãe, depois eu te explico, a igreja do pastor lá é lá em São Gonçalo, eu estou indo lá para São Gonçalo. Ela falou assim, você está indo para onde? São Gonçalo. Eu estava em Cabo Frio na época, na casa dos meus pais.
Eu entrei no ônibus, eu parei lá perto do Macro, eu peguei uma lotação, eu me perdi lá no Rocha, eu fui andando por aqueles bairros. Só para você entender, eu preciso compartilhar isso com vocês hoje. Só para vocês entenderem, eu só tinha ido uma vez na minha vida em São Gonçalo. Quantos são de São Gonçalo aqui? Amo São Gonçalo, tá, gente? Só para deixar claro. Amo, conheço tudo lá. Miguelito, Rodogril, tamo junto. Vou lá direto, já sou de casa. Mas eu só tinha ido uma vez em São Gonçalo. Quando eu era moleque, eu fui numa competição de handball. E o professor tinha falado assim: gente, a gente está indo para São Gonçalo. Não coloca a cabeça para fora. Não conversa com ninguém. Vocês estão indo para São Gonçalo. Eu lembro que aquilo ecoou no meu coração. São Gonçalo. Eu estou falando sério, gente. Eu estou desabafando aqui com vocês. Quando a filha daquele pastor falou assim: minha igreja é em São Gonçalo, eu falei: meu Deus, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei. Pode aplaudir, meu irmão, me ajuda aí. E aí chega eu, olha só a situação. Eu peguei um ônibus lotado, me perdi, andei pelo vale da sombra da morte, passei pela faixa de Gaza, cheguei lá na igreja. Aí quando eu chego na igreja, aquilo foi o mais constrangedor. Veio um diácono de terno, muito bem arrumado, e falou: paz do Senhor, meu filho, você veio buscar a Deus? Aí no meu interior eu pensei assim: não, eu vim para ficar com a filha do pastor. Eu falei: é quase isso, irmão, é quase isso. A filha do pastor já chegou? Aí ele falou: não chegou ainda não. Eu falei: então vou esperar aqui fora. Só para você entender, eu cheguei antes dela na igreja. Eu enfrentei tudo que você imaginar e eu cheguei antes dela na igreja. Aí a gente entrou na igreja, eu sentei no único lugar que estava disponível lá. E daqui a pouco se levanta uma pessoa do meu lado, levanta uma pessoa do outro lado, e eles abrem um livro. E aí eu levantei também, eu falei assim: meu irmão, eu não recebi esse livro não. Aí o cara falou assim: mas você faz parte do coral? Eu falei: coral? Como assim coral? Como assim coral, meu irmão? Quando eu olho para a menina, ela está desesperada, tipo, senta. Os caras começaram a cantar: os guerreiros se preparam. Impressionante. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, sabe? Aquilo tinha tudo para traumatizar a minha história com Cristo. Eu comecei a ver irmãs do coque rodopiando, eu comecei a ver pessoas falando em outras línguas. Eu já até tinha ouvido falar que aquilo existia, mas eu não sabia que aquilo era real. E é interessante porque quando eu me vi no meio daquele universo paralelo, eu falei: cara, até que é bom. Eu vou voltar domingo que vem. E aí eu comecei a voltar no domingo seguinte, no outro. E quando eu fui ver, eu já chegava às 7 da manhã para o culto da oração, consagração, culto das senhoras, escola bíblica dominical. Aquele pastor que me visitou foi o mesmo que me apresentou a Jesus, foi o mesmo que me batizou nas águas. Você tem noção de como um encontro é capaz de mudar toda uma história? Talvez algumas pessoas que entraram aqui hoje foram convidadas e não têm ideia do que vai acontecer com a tua história. Sabe, para você parece só um convite. Eu vim declarar que quando Deus se revelar para você como um Deus bondoso, o amor que Ele tem por você, esse convite é suficiente para mudar toda a tua história. Uma família entrou na minha casa para conversar. A minha história nunca mais foi a mesma. E aí eu olhei para aquele pastor e eu falei: cara, eu tenho que retribuir de alguma forma, porque ele me apresentou a Jesus, ele me batizou nas águas. O que eu posso fazer para retribuir tudo que ele fez? Eu falei: pastor, é o seguinte, eu quero casar com a sua filha. Então fica de pé, Kezinha, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. E deu certo. Ano que vem a gente vai fazer 10 anos de casado. E eu estou há 10 ou 11 anos de convertido. 11 anos já, né? 11 anos de convertido. É interessante. Sabe por que eu falei tudo isso? É porque eu já tinha uma promessa de Deus desde o ventre da minha mãe. Na verdade, a promessa de Deus para mim antecede o ventre da minha mãe, porque antes de todas as coisas serem criadas, Ele já tinha promessas ao meu respeito. Quantos entendem isso? Eu estou falando tudo isso para que você entenda que, por mais que em algum momento da minha história eu passei a entender o que Deus tinha para mim, não significa que aquilo começou na minha conversão.
As promessas de Deus para mim sempre existiram, eu só passei a entender naquele tempo. Algumas pessoas estão aqui e talvez você não tenha ideia do que Deus tem para você. Eu vim declarar que por mais que você talvez não conheça as promessas de Deus a teu respeito, Ele sonha com você e Ele vai cumprir as promessas dEle. No ventre da minha mãe, eu tenho certeza que Deus declarava: esse menino, ele vai ter uma família, ele vai ser pai, e ele vai ser usado, e ele vai ter temor, e ele vai ter alegria na minha palavra. Sabe, 17 anos de idade, eu chegando bêbado em casa, eu envergonhando os meus pais, eu era um filho medíocre. Talvez aos olhos naturais, as pessoas que olhavam para mim podiam falar: se Deus tinha uma promessa para esse rapaz, nunca vai se cumprir. Mas eu não caminho por aquilo que os outros dizem, eu não caminho por aquilo que os outros pensam, eu caminho por aquilo que Deus diz a meu respeito. Se Deus disse que vai mudar a tua história, Ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele mudou a minha, alguém que não tinha acesso à igreja, alguém que não gostava de evangélicos. E hoje, olha só que interessante, eu estou aqui como um pastor evangélico para declarar que essa palavra tem poder para mudar a tua história. A gente precisa entender, as promessas de Deus, elas são reais para nós, amém? Todo sábado quando eu subo aqui, para mim é uma alegria, porque eu entendo que algumas pessoas aqui vão sair com o coração ardendo por viver intensamente as promessas de Deus. A palavra de Deus diz que o desejo dele não é que a gente seja morno. Sabe o que significa isso? Deus não quer apenas que você saiba que Ele tem promessas a teu respeito. Deus não quer que você se contente apenas em saber que Ele tem promessas a teu respeito. Deus, Ele quer que você viva intensamente cada uma dessas promessas. É impressionante porque meu pai, novo convertido, ele foi numa campanha lá na igreja dele e o pastor pediu para que cada um declarasse aquilo que queria experimentar naquele ano. Meu pai falou: eu quero eu e toda a minha casa servindo ao Senhor. Aos olhos dele aquilo era algo sobrenatural. Olha só que loucura, eu casei com uma filha de pastor e minha irmã se casou com um pastor também. Hoje a gente tem uma família pastoral e há 12 anos atrás eu não tinha nem ideia de quem era Jesus e da sua vontade para mim. Sabe por que eu estou falando de mim? É porque eu quero que você entenda que se Deus fez isso na minha vida, imagina o que Ele vai fazer na sua em 2017. Quantos aqui amam a Deus? Digam amém. Quantos creem nas promessas de Deus? Digam eu creio. Se você ama quem Ele é e você crê nas promessas dEle, nada vai ser capaz de te impedir em 2017 de viver o sobrenatural. Acompanha comigo, por favor. Eu quero começar a pregar e falar sobre essa mensagem. O tema dela é: a promessa está em você. Você pode declarar isso? A promessa está em mim. Uma coisa que eu quero pontuar é que toda promessa de Deus se cumpre pela graça de Deus, sabe? Nada do que a gente vive a gente merecia. Eu vi algo uma vez que me chamou muita atenção. Um pastor, ele disse o seguinte: quando eu chegar no céu, 3 coisas maravilhosas vão acontecer. A primeira delas é que eu vou ver no céu pessoas que eu nunca imaginei que estariam lá. Quantos já pensaram nisso? A segunda coisa incrível que vai acontecer quando eu chegar no céu é que eu não vou encontrar lá muitas pessoas que eu imaginei que estariam. E a terceira coisa incrível que vai acontecer quando eu chegar no céu é eu perceber que eu mesmo estou lá. Sabe, graça diz respeito a você experimentar aquilo que você não merecia. Sabe, a graça de Deus vai te dar coisas que você não merecia. A graça de Deus vai levar você a lugares que você não poderia ir. A graça de Deus vai te manter de pé enquanto tudo tentar te derrubar. A graça de Deus vai fazer com que você fique firme em meio a qualquer tempestade. Quantos creem nisso? A graça de Deus vai fazer com que, a despeito de qualquer circunstância, você continue alegre. Todas essas coisas são possíveis por meio da graça. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que toda promessa de Deus se cumpre por meio da graça dEle. A gente não merecia o que a gente vai viver em Cristo, mas Ele desejou fazer isso por nós. Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Eu quero compartilhar, eu preciso
da sua atenção, amém? Todos acharam? Vou dar mais um minutinho para você achar. Romanos 8, 28. Acompanha comigo aqui até o versículo 31. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você pode declarar isso comigo? Diga: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E a palavra diz: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que predestinou também os chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Versículo 31. E a palavra diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Você pode declarar comigo? Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Sabe, eu quero chamar a atenção para você a respeito da conexão que existe entre o versículo 28 e o versículo 31. A gente precisa entender que a promessa que existe no 31, ela está sendo respaldada pelo que diz no 28. Acompanha comigo. Versículo 31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora no versículo 28 ele diz: nós sabemos que Deus age. Quem age? Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabe o que eu creio que a palavra está dizendo? Na tua história, tudo aquilo que Deus está fazendo, não há quem possa deter. No versículo 31, quando ele diz fazendo Deus, agindo Deus, quem impedirá? Ele não está falando a respeito daquilo que a gente faz na força do nosso braço. Ele está falando a respeito daquilo que o próprio Deus faz por nós. Ei, versículo 28 diz: Deus age. Você pode declarar isso? Diga: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Pode deixar o versículo no telão. A primeira coisa que eu preciso entender sobre o cumprimento das promessas de Deus é que nada vai impedir o cumprimento delas quando é Deus quem está fazendo na minha vida. Sabe, eu vejo pessoas se frustrando porque tentam fazer algumas coisas na força do braço e as coisas não dão certo. Tentam tirar alguns projetos do papel na força do braço e os projetos não fluem. Tentam montar algumas empresas que não tiveram direção de Deus e a empresa não acontece. Tentam fazer sociedades com pessoas que não tiveram direção de Deus e depois se frustram. Presta atenção, a palavra de Deus diz que Deus age em todas as coisas. É Ele quem faz, é Ele quem direciona, é Ele quem te dá a direção, e é Ele quem te capacita, é Ele quem te impulsiona, é Ele quem coloca os sonhos no teu coração, e é Ele quem realiza os sonhos também. Quantos entendem isso? Então, para o cumprimento das promessas de Deus, eu preciso entender que a palavra, quando diz quem será contra nós, ela está dizendo que quando Deus age, quem poderá impedir o que Ele está fazendo? Quantos querem viver aquilo que só Deus pode fazer? Diga: eu quero. Sabe qual é a diferença de alguém que tem uma caminhada comum com Deus e alguém que tem uma caminhada extraordinária? É que alguém que tem uma caminhada comum com Deus, você olha a vida dessa pessoa e ela cresce gradualmente. Ela conquista algumas coisas porque ela é boa, ela conquista algumas coisas porque ela mereceu conquistar, ela avança porque ela se dedicou àquilo, ela vai crescendo aos poucos, e você olha e parece que é bom. Agora preste atenção, eu compartilhei no sábado passado a respeito de algumas distrações da nossa geração. Sabe, uma das distrações que tem me chamado a atenção é que muitas vezes a gente se distrai com o que é bom. Deus não te chamou para que você tenha uma vida boa, Deus te chamou para que você viva uma vida extraordinária. O sonho de Deus não é que o teu casamento seja bom, é que o teu casamento seja extraordinário. A criação dos teus filhos, eles não vão ser bons filhos, eles vão ser filhos extraordinários. Então, quando você olha para alguém que caminha segundo os seus méritos e segundo a força do seu braço, a história dele é uma história boa, bem construída e gradual. Mas quando você olha alguém que vive na dependência de Deus, o romper é inexplicável.
inexplicável. Você olha para a vida dele e você fala: não consigo entender o que aconteceu na vida dele nesses últimos 2 anos. É porque foi o próprio Deus quem fez. Quando Deus olha para você e Ele decide fazer, Ele te tira do meio do nada, Ele te coloca em lugares altos. A despeito de qualquer expectativa que as pessoas tenham a teu respeito, Ele te honra, Ele te unge, Ele te exalta, Ele faz com que você vá a lugares que você nunca imaginou ir. Quantos estão entendendo? Agora, se eu quero viver o sobrenatural, eu preciso depender do sobrenatural. Não dá para eu desejar o sobrenatural, mas eu tentar ajudar Deus com a força do meu braço. Deus não precisa da minha ajuda. Quantos entendem isso? Digam amém. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar é que Deus age em todas as coisas, e quando Ele age, ninguém é capaz de nos deter. Sabe, uma passagem me chama a atenção, está lá no livro de Daniel. Se você puder, abre comigo, por favor, Daniel 10, versículo 12. E muitos conhecem o jejum de Daniel, já ouviram falar do jejum de Daniel? Quantos já ouviram falar? Jejum de Daniel, jejum de 21 dias. Agora olha só que interessante, Daniel 10, versículo 12 e 13. O anjo se apresenta para Daniel. Daniel, ele tem orado e ele tem jejuado. E o anjo se apresenta para ele. E o anjo então diz: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Não passa ainda não. Olha o que o anjo diz: não tenha medo, porque desde que dia? Desde o primeiro dia em que você orou. Daniel, não tenha medo, porque desde o primeiro dia em que você pediu algumas coisas a Deus, eu vim em resposta ao seu clamor. Agora acompanha comigo, olha o que diz no versículo seguinte. Diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Ei, olha para mim, presta atenção. Sabe o que está acontecendo aqui? Daniel, ele tem orado, ele tem jejuado, ele tem clamado a Deus e pedido resposta. O anjo então se apresenta a ele 21 dias depois. E o que o anjo diz é: Daniel, não tenha medo, porque desde o primeiro dia em que você clamou, eu vim em resposta ao teu clamor. Eu só não consegui chegar no primeiro dia, Daniel, porque durante 21 dias potestades têm resistido ao agir de Deus sobre a tua vida. Sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo? Por mais que o anjo só tenha chegado com a resposta 21 dias depois, desde o primeiro dia em que ele orou, Deus já enviou a resposta. Quantos estão entendendo isso? Ei, o anjo chegou algum tempo depois, mas Deus deu ordem a respeito de Daniel desde o primeiro dia em que ele clamou. Sabe, alguns aqui têm clamado pela sua casa e não têm visto ainda a resposta. Alguns aqui têm orado e têm declarado coisas sobre a sua família e não têm visto ainda a resposta. Entenda, por mais que algumas promessas ainda não se cumpriram, não significa que Deus já não declarou que elas são reais. Para Daniel, talvez se ele questionasse, ele poderia dizer: Deus, eu estou há 21 dias clamando e o Senhor não me envia a resposta. Na verdade, desde o primeiro momento, Deus já deu uma ordem. Agora, a segunda coisa que eu entendo é que, se algumas vezes se levantam resistências contra o próprio agir de Deus, como que eu, tentando fazer alguma coisa na força do meu braço, posso achar que vou prosperar? Meu irmão, o próprio Deus declarou para que aquele anjo fosse até Daniel, e ele enfrentou resistência segundo uma promessa que Deus liberou. Ei, preste atenção. Caminhe segundo aquilo que Deus tem a teu respeito, porque na força do nosso braço a gente não vai a lugar nenhum. Nenhuma promessa que você tenha se compara a projetos que você pode fazer. Os caminhos do Senhor são melhores que os meus, os sonhos dele a meu respeito são maiores que os meus. Quantos entendem isso? Há 11 anos atrás, sabe, se hoje eu tivesse vivido tudo aquilo que eu imaginava a meu respeito, eu nem sei aonde eu estaria. Mas quando eu encontrei Jesus, eu abri mão e eu abri controle da minha história. Eu falei: Deus, eu não quero mais caminhar segundo aquilo que eu acho que é bom. Eu quero caminhar segundo aquilo que o Senhor me gerou para ser. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus, em nome de Jesus, faça a tua vontade na minha casa, faça a tua vontade na minha vida. Para a gente viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa entender que só Ele pode fazer aquilo que Ele prometeu. Se você entende isso, diga glória a Deus.
Sabe, uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o que determina a minha caminhada não é o quanto longe eu estou dos problemas, mas é o quanto perto eu estou de Deus. Sabe, não tem nada a ver com a distância que você tem dos problemas, mas tem tudo a ver com a proximidade que você tem de Deus. Hoje eu enfrento problemas que antes eu acharia intransponíveis. Hoje eu olho para eles e eu falo, ok, é mais um para a gente vencer, porque eu sei quem está comigo. O que dá para você confiança e convicção de que você vai vencer não é o tamanho do problema que você enfrenta, mas é o quanto você está perto de Deus. Quantos entendem isso? Por isso não importa o problema que você tem enfrentado na tua família, na tua casa, não importa a dificuldade que você tem enfrentado. Ei, existe uma frase que fala demais comigo, se não me engano é do Max Lucado. Ele diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para Deus e os seus gigantes tropeçarão. Esquece o que tem se levantado, continua confiando em Deus. Esquece aquilo que tem tentado te paralisar, continua confiando em Deus. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu, Ele vai realizar. Sabe, tem uma história que me chama muito a atenção, e eu acho que tem muito a ver com o que eu tenho visto na igreja hoje. Alguns anos atrás, na verdade há muito tempo atrás, encontraram um diário de bordo de uma caravela espanhola. Preste atenção, olha que louco isso. Centenas e centenas e centenas de anos atrás, uma caravela vindo para as Américas se perdeu e foi parar no meio da floresta amazônica. Os historiadores acharam um diário de bordo, e no diário de bordo eles foram escrevendo: olha, nos perdemos na rota e chegamos num lugar que a gente não tem a menor ideia, mas é uma continuação do oceano. E eles começaram a escrever: alguns homens estão morrendo por falta de suprimento e por falta de água potável. E no dia seguinte eles escrevendo: perdemos mais alguns homens por falta de suprimento e por falta de água. Perdemos mais alguns homens e mais alguns homens. Olha só que louco isso. Quando eles viram a imensidão daquela floresta amazônica, eles imaginaram que eles ainda estavam em alto mar. Sabe o que é louco isso? Alguns homens morreram de sede enquanto navegavam pela maior reserva de água potável do planeta. Você sabe o que isso tem a ver com a nossa geração? Tem pessoas morrendo, acreditando que Deus não tem projetos ainda para a sua vida. Tem pessoas que estão nas igrejas querendo viver uma vida mais ou menos. Preste atenção. A questão não é se você está perto de uma igreja ou não. A questão é quando você entende que você é a igreja. Não adianta estar aqui apenas de ouvir algumas promessas. Entenda, isso é real para você hoje. Isso não é apenas para quem está pregando, isso não é apenas para quem tem chamado ministerial, isso não tem nada a ver. Toda palavra que Deus libera é real a teu respeito também. Se Deus diz que você vai prosperar, creia que isso é real para você. Se Deus diz que 2017 é o melhor ano da tua vida, declare isso sobre a tua vida também. Sabe qual é o papel de um pastor quando está aqui ministrando? Não é te convencer de nada, mas é encher o teu coração de fé a respeito do que Deus deseja fazer. O que eu vim aqui nesse ano não é te convencer de que 2017 é o melhor ano da tua vida. O que eu vim fazer é te convidar a declarar isso junto comigo. Você pode declarar isso comigo? Diga: 2017 já é o melhor ano da minha vida. Diga: eu nunca experimentei tantas promessas se cumprindo como eu vou experimentar nesse ano. Diga: os meus olhos não conseguem enxergar a imensidão do que Deus vai fazer. Diga: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê nisso, aplauda Ele o mais forte que você puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe o que a palavra está declarando? Vocês são a luz do mundo. Logo no final a palavra de Deus declara: então que brilhe a luz de vocês. Ei, preste atenção. Um cristão foi feito para brilhar. Um cristão foi feito para que as pessoas olhem para ele e vejam o quanto Deus é bom.
não tem prazer em você ter uma vida mais ou menos. Deus não se alegra em ver você passando dificuldades. Deus não se alegra em ver alguma coisa faltando na tua casa. Isso não faz parte do caráter de Deus, porque você é a luz dele. Quando as pessoas olham para você, as pessoas olham para ele também. Sabe, quando a palavra de Deus diz que nós somos a luz, entenda, brilhar não é uma característica. Você pode declarar isso? Diga: brilhar não é uma característica. Brilhar é a minha identidade. Quando eu entendo que eu sou luz, eu entendo que a minha identidade é brilhar, para que todos vejam quanto o Senhor é bom. Sabe, as pessoas vão olhar para você e vão falar: cara, Deus é bom, olha o que fez na vida daquele cara. Cara, eu posso até não querer estar numa igreja, mas eu tenho que reconhecer: Deus é bom, olha só como é que aquela família foi restaurada. Você pode não ter ideia, mas você sabia que tem pessoas que nunca admitiram para você, mas admiram o que Deus tem feito na tua família? Uma vez entrou no escritório, durante um tempo eu trabalhei com meu pai, a gente tinha uma corretora de seguros. Uma vez entrou no nosso escritório, olha só que louco isso, um empresário que era nosso cliente, durante o período que a nossa família quebrou financeiramente, no período que a gente faliu, esse empresário era um dos agiotas que tomaram quase tudo que a gente tinha. A gente perdeu casa, sítio, apartamento, a gente perdeu tudo que a gente tinha na época. E aí esse agiota um belo dia chega lá e ele era nosso cliente, a gente tratava normalmente, tudo certo. E um dia ele chegou lá e eu estava sentado na minha mesa, minha irmã estava sentada na outra mesa, o meu primo Dudu trabalhando na outra mesa, uma empresa familiar. E ele entrou e ele falou: Maurício, eu preciso admitir uma coisa, eu tenho inveja de você. Olha só, cara, você não tem ideia do poder do teu testemunho. Meu pai falou: mas por que você tem inveja de mim? Logo de mim? Ele falou: porque eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho o que você tem. Meus filhos não falam comigo e a minha casa é um inferno. Ei, preste atenção. Aquele homem tomou quase tudo que a gente tinha. Aquele homem tinha muito mais dinheiro do que a gente tinha, mas ele foi obrigado a reconhecer que a luz de Deus sobre nós não tinha preço. Quantos entendem isso? Cara, só Deus pode fazer isso. Só Deus para fazer isso. Eu lembro que quando meu pai foi entregar o último carro, a agiota chegou para ele e falou assim: poxa, que triste, né? Agora seus filhos vão ter que ir a pé para a escola. Não tinha a menor sensibilidade da parte dele, mas quando ele olhou o que Deus fez na vida do meu pai, na família dele, ele precisou reconhecer: esse Deus é real. Sabe, quando a palavra de Deus diz que brilhe a luz de vocês para que todos vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus, não está falando de status, não está falando que o crente tem que ter dinheiro, posses, não está falando de nada disso. Está falando que quando o mundo olhar para a igreja, precisa reconhecer o quanto Deus é bom. Quando o mundo olhar para a tua casa, precisa reconhecer o quanto Deus é bom. E é por isso que eu vim declarar que a promessa de Deus, ela está em você. Quantos creem nisso? Digam: eu creio. A promessa de Deus, ela está dentro de mim, sabe? Eu quero compartilhar algo que tem tudo a ver com o que Deus vai fazer aqui hoje. Existe algo poderoso quando a palavra de Deus e o Espírito de Deus se unem. Tem 3 marcos na história que dizem respeito a isso. O primeiro é na criação. Se você for ler Gênesis, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. Quantos já leram isso? E diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até que Deus então lançou uma palavra e Deus disse: haja luz. Olha só que louco isso. E Deus viu que era bom. Então Deus disse que haja separação entre céus e terra, e que agora sejam gerados todos os seres viventes. E Deus começou a criar todas as coisas. E Deus disse que o homem seja feito então a nossa imagem e semelhança. Sabe o que me chama a atenção? O Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e quando a palavra de Deus se uniu ao Espírito, tudo foi criado. Ei, acompanha comigo. O segundo marco da história diz respeito à vinda de Jesus. Jesus, ele chega até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista fala: Senhor, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E para resumir bem a história, Jesus então ele é batizado, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, e a palavra de Deus declarou: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Ei, o segundo marco na história de toda a humanidade é quando a palavra de Deus se uniu ao Espírito de Deus e começou então o ministério de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Agora, sabe qual é o terceiro grande marco da história? Jesus, ele
volta aos seus discípulos depois de ter sido crucificado e morto. Ele volta e ele começa a declarar tudo aquilo que eles vão fazer e tudo que eles vão viver. Eu imagino os discípulos querendo já sair, falar do amor de Deus para todo mundo. Ele diz: não, permaneçam em Jerusalém até que venha sobre vós revestimento de poder. Ei, acompanhe isso comigo. Essa palavra ela vai gerar vida em você, amém? Permaneçam até que venha sobre vós revestimento de poder. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, antes de vocês começarem qualquer coisa, é necessário que o meu Espírito se una à minha palavra, e aí o novo de Deus começa. A palavra de Deus diz lá em Atos 2 que todos estavam reunidos num só lugar, esperando o cumprimento da promessa, esperando o cumprimento da palavra de Deus. Estavam todos reunidos em um só lugar, e aí então o Espírito Santo de Deus invadiu aquele lugar como um vento impetuoso. Ei, sabe o que aconteceu naquela noite? O Espírito de Deus se uniu à palavra de Deus, e começa então a história da igreja. Sabe o que eu vim declarar nessa noite? Toda a palavra de Deus, toda a promessa de Deus que Ele lançou a teu respeito já está dentro de você. Você pode declarar isso? Diga: a promessa está dentro de mim. Porque eu vim declarar que quando o Espírito de Deus invadir o teu interior, o novo de Deus começa. Quando o Espírito de Deus se conectar à palavra que Ele já liberou sobre a tua vida, o novo de Deus começa na tua vida. Quando o Espírito de Deus se conectar à palavra que Ele já liberou sobre a tua casa, o novo de Deus começa sobre a tua casa. Quantos entendem isso? André, eu quero viver o sobrenatural de Deus, o que eu preciso? É só você declarar a palavra dEle, você ser cheio do Espírito dEle, e o novo de Deus começa hoje na tua vida. Todas as vezes que a palavra dEle se conectou ao seu espírito, coisas sobrenaturais aconteceram. Sabe, hoje eu estou quase encerrando, mas eu preciso falar sobre alguém que mudou completamente a história e que entendia que a promessa estava dentro dele. Eu quero falar sobre Jesus. Quantos querem ouvir falar sobre Jesus hoje? Glória a Deus. Já estou quase terminando, eu preciso de 5 minutos da tua atenção. Eu quero te convidar em nome de Jesus a deixar a tua Bíblia aberta no Salmo 23. Deixa aberta lá no Salmo 23. Todos acharam? Deixa aberto lá no Salmo 23. Sabe o que eu acho interessante? Tudo que você precisa já está dentro de você. Sabe, eu não sei se alguns pais aqui, quantos aqui são pais? Levante a mão. Eu não sei se você já brincou disso com a sua filha. Eu sou péssimo de brincar de mágico. Eu não consigo fazer nada, mas eu boto um negócio na minha mão e eu fico tentando esconder da Cecília, ela sempre acha. E é engraçado porque algumas vezes que eu já tentei brincar de mágico, eu peguei algumas coisas e coloquei na bolsa dela, sabe? Tem uma vez que eu peguei uma bolinha, coloquei na bolsa dela, eu falei: filha, abre a sua bolsa, a bolinha está lá dentro. Ela falou: não está lá dentro, pai. Eu falei: está lá dentro, filha. Pai, a bolinha não está lá dentro, filha, está lá dentro da bolsa. E quando ela abriu, a bolinha estava lá dentro. Ela falou assim: mas como foi parar aí? Sabe, Deus nunca vai te pedir algo que Ele mesmo não tenha colocado dentro de você. Toda promessa que Ele está esperando que se cumpra, Ele já colocou dentro de você. Todo poder, toda unção, toda autoridade, tudo que você precisa já está dentro de você. Sabe, Jesus não morreu para que você viva de qualquer forma. Jesus morreu para que você tenha nele o mesmo poder e autoridade que Ele tem também. Tudo que você precisa, você pode declarar isso, diga: tudo que eu preciso já está dentro de mim. Toda promessa de Deus já está dentro de mim. Glória a Deus. Sabe, perseguiram Jesus durante muito tempo, até que chegou um momento em que Ele já estava próximo de ser entregue e crucificado. E algo me chama a atenção. A Bíblia diz que Jesus, Ele se afasta então, e Ele vai até o Getsêmani, e Ele leva alguns discípulos e pede para que permaneçam ali orando com Ele. Ele então se destaca de todo mundo. E você vai entender o que eu estou falando. Tem momentos que você precisa estar sozinho, você e Deus. E Ele se destaca de todo mundo, e Ele chega para o Pai e diz: Pai,
afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Quantos aqui já leram essa passagem? Sabe, talvez a gente lendo isso pode parecer que Jesus teve medo, mas eu creio que ele não teve medo da morte, porque no livro de Salmos, o próprio salmista ele declara: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Eu não posso acreditar que o próprio salmista não teve medo da morte, Jesus teve medo da morte. O que ele temeu não foi morrer. A angústia de Jesus era porque ele sabia que quando ele recebesse o nosso pecado, ele estaria agora distante do Pai. Quando o salmista declara: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque eu sei que tu estás comigo. Sabe qual é a nossa segurança em meio às circunstâncias? É saber que Deus está com a gente. A angústia de Jesus era porque ele sabia que quando ele recebesse o pecado de toda a humanidade sobre ele estaria distante do Pai. Agora o que me chama a atenção, é sobre isso que eu quero falar para terminar, é que Jesus ele olha para o Pai e ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. No cálice que ele estava para receber havia toda a ira de Deus sobre o pecado do homem, mas todavia seja feita a tua vontade. Sabe, Jesus carregava dentro dele a promessa de Deus. Quantos creem nisso? Digam amém. O que está acontecendo naquele momento é Jesus dizendo, o Jesus homem: Deus, se possível for, me afasta dessa angústia. Mas Jesus sabia dentro dele qual era a promessa que Deus tinha para cumprir através dele. Você sabe por que ele foi até o final sem se arrepender? Você sabe por que Jesus foi até o final sem voltar atrás, sem reclamar? Você sabe por que até o final, quando ele estava entre dois ladrões, ele ainda abençoou e ele disse: Pai, perdoa a multidão, porque eles não sabem o que fazem? Porque Jesus sabia que tudo aquilo era necessário para que a promessa se cumprisse. Sabe como você vai conseguir se manter de pé em meio às circunstâncias? É só quando você entender as promessas que Deus tem para você. Jesus ele não temeu, ele não teve nenhuma vacilação, ele não oscilou, ele não foi inconstante, porque ele sabia a promessa que Deus tinha para ele. Quando todo mundo humilhava ele, quando todo mundo estava zombando dele, ele sabia o que a palavra de Deus dizia a seu respeito: esse é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Filho de Deus, ele é o princípio e o fim. Ele antes de todas as coisas, ele permanece depois de todas as coisas. Esse é aquele que a palavra sempre declarou que viria para salvar toda a humanidade. Esse é aquele que vai reconciliar o Filho, o Pai e toda a criação. Sabe, enquanto as circunstâncias tentavam tirar o foco de Jesus, dentro dele ainda pulsava a certeza da promessa que ele tinha. Quantos estão entendendo isso? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas durante toda a vida de Jesus, antes dele começar o seu ministério, ele era carpinteiro. Quantos sabem disso? Agora deixa eu te fazer uma pergunta: quais são as ferramentas que um carpinteiro trabalha? Durante toda a vida de Jesus, ele trabalhou com madeira, martelo e pregos. Você tem noção que durante toda a vida, enquanto ele trabalhava, ele utilizava as ferramentas que iriam crucificá-lo? Você tem noção que todos os dias, enquanto ele trabalhava com madeira, prego e martelos, ele estava nas mãos dele com as mesmas ferramentas que o crucificariam? Você sabe por que ele não vacilou? Você sabe por que ele não se arrependeu? Você sabe por que ele foi até o final? Porque ele sabia que era necessário para que se cumprisse a promessa de Deus. Eu não sei o que você tem passado, mas eu vim declarar que algumas circunstâncias são apenas detalhes diante do cumprimento da promessa de Deus. Sabe, o Jesus homem foi aquele que reconciliou o Pai com toda a criação. Naquela cruz ele fez aquilo que nenhum homem podia fazer. Naquela cruz ele declarou para o pecado e para a morte que agora não tem mais domínio sobre a minha casa e sobre a sua. Enquanto ele sentia a dor, e a palavra diz que ele sentiu tanta agonia que ele chegou a suar gotas de sangue. Não foi fácil o que ele passou. Ele sentiu agonia, ele sentiu medo, ele sentiu afastamento de Deus, ele se sentiu sozinho. Durante toda a Bíblia, Jesus chama Deus de Pai. Pai, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Pai, Pai. Agora no final da história dele, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus precisou abrir mão do relacionamento de filho para que eu e você pudéssemos agora ser chamados filhos de Deus também. Você consegue entender isso? Eu consigo imaginar Jesus ali vendo a mãe dele, todo mundo que acompanhou todo o ministério dele, o sofrimento, a angústia, a dor, e ele sabia que a morte estava perto,
mas ele tinha consciência da promessa que pulsava dentro dele. Eu sou. Até o final para que se cumpra a promessa do meu Pai. Eu vou até o final para que todos aqueles que creem em mim não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu vou até o final. Ei, eu não sei o que tem te impedido de avançar, mas eu quero te convidar. Vá até o final e cumpra cada promessa que Deus te fez. Vá até o final, porque pessoas precisam que você se levante e se coloque de pé. Se você entende isso, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Você pode declarar comigo, diga: eu carrego dentro de mim as promessas de Deus. Sabe, quando você crê nas promessas que Ele tem para você, você não teme nada. Salmo 91, a palavra diz: não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Salmos 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastais Ele me faz repousar e Ele me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. A palavra de Deus diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, me honras, ungindo a minha cabeça e com óleo me faz transbordar. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ei, enquanto você crê na promessa que Ele te fez, nada vai te paralisar. Você crê nisso? Então feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Deus, nos colocamos de pé. Nos colocamos de pé ao contrário de toda retaliação. Nos colocamos de pé ao contrário de tudo que tem se levantado contra as nossas casas. Nos colocamos de pé ao contrário do que os nossos olhos veem. Nos colocamos de pé declarando que não caminhamos pelo aquilo que vemos, mas nós caminhamos pela promessa que foi liberada sobre nós. Nada vai acontecer sobre a nossa casa, nenhum mal vai atingir a nossa família, porque o Senhor é quem nos guarda. Deus, nós nos colocamos de pé declarando: toda boa promessa que saiu da tua boca ao nosso respeito vai se cumprir. Deus, nós nos colocamos de pé declarando, Pai, em nome de Jesus, que o teu sacrifício não foi em vão. Se você crê nisso,